A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste grande dia, neste início de ano de glória e de grande resposta para nossas vidas. Amém? Aleluias! Quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que nos diz a palavra do Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias! Amados, o que são as portas do inferno? Amém? A frase porta do inferno, ou porta do Hades, é encontrada apenas uma vez em todas as Escrituras. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, nesta passagem, Jesus está se referindo à construção de sua igreja. E repetindo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, naquela época, Jesus ainda não havia estabelecido a sua igreja. E de fato, esta é a primeira instância da palavra igreja no Novo Testamento. Porque a palavra igreja, como usada por Jesus, é derivada do grego eklésia, que significa chamado ou assembleia. Em outras palavras, a igreja que Jesus está referenciando como sua verdadeira igreja é a assembleia de pessoas que foram chamadas para fora do mundo pelo Evangelho de Cristo. Aleluias! Então, os estudos bíblicos debatem o verdadeiro significado da frase e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma das melhores interpretações para o seu significado e que podemos ver, né, e saber é a seguinte: nos tempos antigos as cidades eram cercadas por muros com portões, e em batalhas os portões dessas cidades costumavam ser o primeiro lugar que seu inimigo atacava. E isso se dava porque a proteção da cidade era determinada pela força ou poder de seus portões. Como tal, as portas do inferno, ou portas de Hades, significam o poder do Hades. O nome Hades era originalmente o nome do Deus que presidia o reino dos mortos, e era muitas vezes referida como a casa do Hades. Ele designava o lugar para o qual todos os que partem desta vida desciam, independentemente do seu caráter moral. No Novo Testamento, Hades é o reino dos mortos. E neste versículo, Hades, ou inferno, é representado como uma cidade poderosa, com seus portões representando o seu poder. Então Jesus se refere aqui à sua morte iminente, embora seria crucificado e sepultado. Ele ressuscitaria dos mortos e edificaria a sua igreja. Jesus está enfatizando o fato de que os poderes da morte não poderiam detê-lo. Não somente a igreja seria estabelecida, apesar dos poderes do Hades ou do inferno, mas ela iria prosperar apesar desses poderes. A igreja nunca falhará, embora geração após gerações sucumba ao poder da morte física. Outras gerações surgirão para perpetuar a igreja e continuará até que cumpra sua missão na terra, como Jesus ordenou. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É claro que Jesus estava declarando que a morte não tem poder para manter cativo o povo de Deus. Seus portões não são fortes o suficiente para dominar e manter presa a igreja de Deus. Aleluias! O Senhor venceu a morte, e porque a morte já não tem domínio sobre ele, já não é mais mestre sobre aquele que pertence a ele.
Satanás tem o poder da morte e sempre usará esse poder para tentar destruir a igreja de Cristo. No entanto, temos essa promessa de Jesus de que a sua igreja, os chamados, prevalecerá. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Amém? Creia nisso. A porta do inferno jamais prevalecerá. Creia nisso, mantenha a sua fidelidade, ainda que venham altos e baixos, ainda que venham os ataques, as ameaças, sendo no campo espiritual ou no campo secular, conforme nós estamos assistindo aqui no nosso Brasil. Mas nós vamos permanecer fiéis, mantendo em oração e mantendo nossas vestes limpas. Fale o que quiser falar, mas o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Amém? Receba essas palavras e tenha um ano de 2023 com muitas vitórias. Em nome de Jesus.